professor Candinho foi, digamos, citado, mas a mesa entende que não foi uma ofensa. E de modo que, na sua fala, posteriormente, ele vai, dentro do seu curso, colocar os esclarecimentos daquilo que ele foi citado. A mesa não entende que ele foi ofendido. Então, a gente dá continuidade e vamos sortear o quarto candidato que vai fazer as suas duas questões, o candidato que vai responder. O candidato que irá fazer a pergunta agora, o candidato que inscrito na chapa número 4, é o professor José Francisco dos Reis Sobrinho. O professor Reis terá 2 minutos para fazer a sua pergunta e indicará o candidato que irá responder. Tempo, professor. Eu gostaria de saber, primeiro, a quem eu posso dirigir minhas perguntas. Por favor, o tempo aí. Gente, não começa agora. É porque nos outros debates, a mesa, a gente tem concordado que a gente pode dirigir no máximo 2 perguntas a um candidato. Mas o candidato deve responder apenas no máximo 2 perguntas, para não concentrar as perguntas só no candidato. Entendeu? Então, se é a regra que está, se é conforme o edital, então eu posso dirigir a qualquer um candidato na mesa? Foi acordado isso aqui, não? Então, tudo bem. Como? Vamos lá. Ok. Quem que eu não posso falar? Foi o Brandinho? Então, posso fazer de Darley? Não. Posso? Pronto. Ok. Eu quero Darley. Aplicação de programa de governo é o que a maioria dos candidatos tem em seu currículo de atividade, né? Conforme o colega Ayrton falou. Né? Então, o que o colega tem como proposta que não faça parte diretamente desses programas de governo para aplicar no Instituto de forma que venha trazer crescimento para essa instituição? De forma que ele não venha depender somente do seu orçamento, que todos esses campos possam trazer algo mais para que implemente seus laboratórios e que haja desenvolvimento em cada campus, inclusive dentro das suas potencialidades, dentro dos seus arranjos produtivos, principalmente. Que programas o professor traz na sua gestão para que isso venha acontecer e não dependa somente dos programas do governo diretamente, né, programa do MEC, que vem aí, como o professor Ayrton Vasconcelos disse que a maioria dos candidatos estão nessa condição, dizendo que fez isso, fez aquilo, mas que não passa de programas de governo. E o que você tem a acrescentar fora esses programas de governo para essa instituição? Lembrando também, né, que eu fui chefe, eu não terminei, eu tinha 23 segundos, que eu fui chefe de departamento administrativo também de corrente e fiz uma previsão orçamentária para que esse campo funcionasse a contento do primeiro ano, e nós tivemos mais de 2 anos para que viesse a completar os laboratórios de física, química e biologia, se é que estão todos aí funcionando, que nos outros campos não estão. Agora passo para o colega. O professor Darley tem 2 minutos para resposta. Tempo. Bom, claro, tem alguns programas que é de governo, né, que esses devem ser mantidos e a tendência é fortalecidos. Agora, existem alguns programas dentro do Instituto, né, através de recursos nossos. Por exemplo, o PIBIC, né, o programa nosso, ProAgupra também, são programas dentro do Instituto que podem ser fortalecidos. Agora,
Existe, gente, uma coisa muito importante, são editais externos. Eu acho que o Instituto Federal do Piauí, como outras instituições fazem, tem que aproveitar. Existe muito recurso fora. Eu vou dar só um exemplo aqui de uma parceria que nós fizemos do curso de eletromecânica com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós fizemos essa parceria com a VEG, uma grande empresa, e que nós acabamos com essa parceria implantando alguns laboratórios no nosso curso de eletromecânica. Agora, para isso, tem que a instituição de ensino e aquele curso se credenciar no Ministério da Ciência e Tecnologia, e as empresas também se credenciam. Havendo esse credenciamento, tanto da empresa como o MCT e da escola, existe todo um procedimento para que esses recursos, através de laboratórios, possam ser trazidos para os campi. Outra coisa também são os editais de extensão. Só para dar um exemplo desse, nós conseguimos uma parceria com a VEG e o Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Lei da Informática, e nós vamos receber equipamentos até o ano de 2019. Todos os anos a escola vai estar recebendo e atualizando seu laboratório com esses equipamentos. Outra coisa são os editais de extensão, que hoje o Instituto pode também fortalecer um recurso, isso é uma janela que está aberta, nós podemos aplicar recursos tanto para incentivar o docente ou o técnico a apresentar seus projetos de extensão, colocando recursos e também bolsa para os nossos colegas. É outra alternativa. Vamos voltar, professor. O professor José Francisco dos Reis Sobrinhos tem 1 minuto para a réplica. Olá, professor. O Ministério da Ciência e Tecnologia disponibiliza editais em que nós podemos concorrer. Mas, para concorrer, tem que ter título de doutor. E título de doutor, na sua instituição, você deixou escapar mais de 7 para outras instituições. Então, meu caro, fica difícil para você manter esses programas, trazer esses programas para a instituição. Você perdeu doutores para UF, perdeu para a UFPA, perdeu para a Universidade Federal de Pernambuco, dentre outras. E a gente já participa de projetos como esse, inclusive num valor de 2 bilhões, mais de 2 bilhões de reais, para implementação de laboratórios no campus Teresina Central, laboratório de materiais. Isso a gente já faz. E vamos continuar fazendo. Professor. O professor Darley tem 1 minuto para replicar. Tempo. Professor Reis deveria se informar melhor. Porque, gente, ele não é ingênuo. Um doutor que está no campus desse, ele vai querer ir para a cidade dele, um mestre, ele tem o direito de ir e vir. O servidor, Reis, ele tem o direito de ir e vir fazer concurso onde ele quiser. Agora, o de Floriano eu fiquei feliz, porque o Bartolomeu foi para Parnaíba, o Daniel foi para Teresina, o Helder foi para Teresina, Edley também Teresina. Então esses colegas são doutores, estão no campus Teresina Central, ou no campus de Parnaíba, ou no campus do Instituto. Isso para a gente é muito bom. E esses programas que nós fizemos a parceria, não precisa ser somente doutor. Existem os editais que têm como requisito o título de doutor, mas esse que nós participamos, até professores com graduação podem participar. Então, precisa ter cuidado, para que a gente não possa, às vezes, ofender a plateia com informações que não procedem. O professor José Francisco dos Reis Sobrinho, ele fará agora a sua segunda e última pergunta e terá 2 minutos para fazê-la e indicar o candidato que irá responder. Tempo. O candidato que irá responder é o professor Efras Constela, se ainda for possível fazer a pergunta para ele. Professor Darley ainda, você pode pedir direito de resposta se quiser, mas o professor Dr. Maxwell, pós-doutorado na França, foi perdido para a UFP. Nora Lima, que foi meu contemporâneo em São Carlos, excelente pesquisador, foi para a UFP também. Abdon, pós-doutorado em Engenharia Mecânica, foi para a Universidade Federal da Bahia. Você não citou, só citou os que foram para o Cefet. Gladstone, Universidade Federal do Pernambuco. Bartolomeu, esse sim foi para o Cefet, Parnaíba. E Edcleide também está no Cefet. E o Helder Pontes também. Mas os outros você não citou.
E você devia ter criado programas para que mantivesse esses doutores na sua instituição e daí gerasse um programa de mestrado para qualificar todo esse grupo, inclusive os administrativos, que eu participo de programa e oriento a servidor administrativo. O primeiro colocado desse ano no mestrado de materiais é servidor administrativo na instituição. Isso eu faço. E a pergunta vai para aí, Vasconcelos, dentro da questão de remoções, que é o que causa essa questão, é o que todos nos campos, a grande maioria esperam, professor, e é o que causa esses problemas na instituição. É não ter um processo de fixação, de apoio para que os colegas continuem. E o que o colega propõe para essa questão? A mesa entende que o professor da lei tem 1 minuto para o comentário dentro da questão que foi citado aqui. Eu só estou esclarecendo porque ele disse são. Mas a mesa pode dar direito a mesa pode dar direito de resposta para ele, a não ser que a mesa não concorde. Não é ocupação, não. Peraí. Meus colegas, falam. Num debate democrático, certo? E eu pedi o direito de resposta quando fui citado. Disseram que não foi ofensivo. Tudo bem, aceitei. Foi citado o nome do colega, do professor Darley. Tá? Não foi ofensivo. Ele não chamou o colega de nada. Ele só disse, você, isso. Agora vai dar o direito para ele. Por quê? E por que eu não tenho o direito? Isso é democracia? Tá. Correto. Isso é tendencioso. Certo. Peraí, vamos respeitar a plateia. E os candidatos aqui também. Professor Brandinho, a mesa acata a sua posição e o professor não terá 1 minuto da resposta. Vamos passar a questão a resposta para o professor Vasconcelos, que foi citado para responder. O mesmo terá 2 minutos para a sua resposta. Tempo, professor. Professor Ayrton Vasconcelos. Bom, antes, professor Reis, esse é um problema muito grave, mas antes, veja, se não fosse aquela luta que nós desenvolvemos, o professor Luciano também fez parte. Nós hoje não estaríamos aqui disputando este cargo. Ele já estava preenchido. Então isso é buscar democracia. E nós fomos atrás dessa democracia. Tenho certeza que eu não estaria aqui, porque eu não tenho ninguém forte politicamente para me colocar em cargos. E acredito que os colegas também não. Portanto, foi importante. E dos que estão aqui, eu lembro muito bem do professor Luciano fazendo voz nesse movimento, junto com a gente. A questão da remoção, isso é um problema muito sério. Mas aqui está na nossa proposta. Publicar, periodicamente, cumprir rigorosamente os editais de remoção de professores e técnicos em conformidade com normas específicas que tratam questão e com critérios públicos e democráticos. Nós vamos fazer os editais funcionarem. Parece que está funcionando agora alguma coisa nesse sentido. Mas antes, era aí o poder político. Tivemos, inclusive, esse debate em outros encontros. E foi dito aqui por alguns dos colegas gestores ou ex-gestores que existiam, inclusive, influências políticas, bilhetes, influência de prefeitos. Isso foi dito em outros debates, em outros campos. Isso não pode acontecer. Existe uma lei que garante que o servidor tenha esse direito de pedir essa remoção. Tempo esgotado, professor. O professor Reis tem 1 minuto para replicar. Muito bem, professor Ayrton Vasconcelos. Por aí a gente tem que seguir e cumprir a lei da remoção. Isso a gente procurou
dentro do campus corrente, como diretor de ensino, traçar um perfil, um padrão para os pareceres sobre as remoções. Mas mesmo assim, professor, teve colega que foi removido e outro não. E houve os comentários. Eu cheguei e mostrei o padrão que eu usei para um e para o outro. Veja se tem diferença. O outro foi, você não. Isso porque promovendo determinadas situações e inclusive ajustando determinados campos para depois lançar um candidato a reitor. E pressionando ainda todos os cargos comissionados para que votem nele. O professor Ayrton Vasconcelos Lima tem 1 minuto para réplica. Quero ler mais um trecho aqui das nossas propostas. E por que eu vou ler? Porque é para mostrar que está no papel. Não é só na minha cabeça que está isso aqui. Então veja. Possibilitar a adoção da jornada de trabalho de 30 horas semanais. 6 horas corridas sem redução salarial para os técnicos administrativos que não recebam funções gratificadas. E aí vai cumprindo também a lei 8.112. Mas eu queria ainda dizer a respeito do ensino que houve devolução de dinheiro, gente, no Instituto Federal. Só em Teresina foram em torno de 5 milhões de reais. Fiquei sabendo depois que para o Instituto de forma geral, isso chegou a mais de 20 milhões de reais. Gente, é descaso, é desrespeito com os nossos jovens que se engendram aí no rumo das drogas. Professor, tem que escutar. Vamos sortear o 5º candidato que irá fazer sua pergunta e escolher o candidato que irá responder. É o professor Ayrton Brandin, é o professor Brandin que irá fazer a pergunta. Professor Brandin, o senhor irá escolher a pessoa, o senhor irá escolher o candidato que irá responder. O senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta e indicar o candidato que irá responder. Tempo. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, eu já falei sobre a questão de democracia, de liberdade. Nós tivemos visitando vários campos. E num desses campos, estavam falando com os alunos, tá? E os alunos participando ativamente, tal, falando, estavam colocando, e de repente entra um professor, tá certo? Com um logo, com a foto de um dos candidatos. E os meninos simplesmente calaram. Tá? Calaram. E aí, o que foi que aconteceu? Eu nem tinha visto quando o colega entrou. O que foi que aconteceu e tal? E quando eu olhei para trás, que eu vi o colega com o símbolo do outro candidato, eu disse, é por causa dele? Se foi, a gente para. Então, pessoal, tem que ter democracia. O colega tem o direito de falar, o aluno tem direito de falar, o professor tem direito de se manifestar. Tá? Para evitar do jeito que está andando. Tá? Então, minha pergunta vai para o colega Ayrton Vasconcelos. Aí, nós sabemos que 28 milhões de reais foram devolvidos. Está lá no portal Siga Brasil do Senado. Tá? O campus Teresina Central, mais de 5 milhões. Os outros não foram divulgados. Tá certo? E nós estamos vendo a carência de tudo em todos os campos. Tá? Isso é uma falta de vergonha tremenda. Tá? Precisando de tudo. Bom, professor, qual é a sua proposta em termos de gestão orçamentária, tá? Para que evite essa sangria desse dinheiro do Instituto para o erário? Qual é a sua proposta real? O que é que o senhor vai fazer mesmo para segurar esse dinheiro dentro do Instituto? Professor Ayrton Vasconcelos tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Gente, esse modelo de gestão
que está implantado no Instituto Federal do Piauí, que é um modelo verticalizado. É um modelo verticalizado piramidal. Ele é largo na base, vai afinando e o reitor está no topo. Do jeito que está aí, professor Brandinho, o reitor ele se sente o dono do Instituto Federal. Faz e desfaz. Ele é o sábio. Ele resolve todos os problemas por ele mesmo. Nós temos que mudar este modo de gestão. Nós temos que trazer uma gestão participativa. Ouvir os setores e elaborar o orçamento. Com clareza, com transparência. Todos os setores sendo convidados a participar, a observar e a vigiar esse orçamento. A aplicação dele. Pode acontecer erro? Pode, mas reduz bastante. Nós temos que desverticalizar essa gestão e horizontalizá-la. O reitor, ele não é superior a ninguém. Ele é um professor. Ele é um trabalhador. Então nós temos que ter esse nível de entendimento. Temos que participar da gestão. Do modo como está muito obscuro. E é por isso que acontece essas e outras coisas. Nós queremos a transparência da gestão. Tem que ser assim para poder funcionar bem, professor. O professor Brandim tem 1 minuto para a réplica. Tempo. Colegas servidores, alunos, vejam só. O Ayrton Vasconcelos colocou muito bem. Hoje, nós elegemos, antes nós elegemos o diretor, que foi transformado em reitor pro tempore, né? E hoje nós estamos concorrendo a uma eleição para reitor, tá certo? Hoje o problema é, você vai dar plenos poderes a um candidato sem saber quem está com ele. Tá? Então nós temos que ter transparência, tá? Saber quem que está com o candidato, como vai ser a escolha dos seus pró-reitores, porque pró-reitor não é para ficar em gabinete não, é para trabalhar, tá? Pró-reitor que fica em gabinete não faz nada, ele fica jogando culpa dos outros. Pró-reitor é para estar rodando, acompanhando de perto. Tempo esgotado. O professor Ayrton Vasconcelos tem 1 minuto para réplica. Tempo. A nossa proposta é eleição para todos os cargos. Para o reitor também. Por quê? Porque ele vem aqui apresentar para vocês a proposta de trabalho dele. Ou deles, quem quiser ser o candidato. E nós é quem vamos votar. Nós é quem vamos escolher a melhor proposta. Por isso, se nós tivéssemos sido eleitos em uma das duas oportunidades, o campus corrente estaria também em campanha para eleger o seu diretor-geral. Não seria uma indicação, como temos um candidato aqui que vai indicar os seus membros de diretoria, de reitoria. O professor Brandim terá 2 minutos para fazer sua segunda e última pergunta do bloco e indicará o candidato que irá responder. O professor tem... Já foi. O professor tem 2 minutos para fazer sua pergunta e indicar só um minuto, professor. Deixa eu terminar, finalizar e indicar o tempo. Você tem 2 minutos e escolherá o seu candidato. Tempo. Bom, então vejamos. Nós estamos, diferentemente dos outros candidatos, nós estamos apresentando uma equipe de trabalho, tá? Onde todos os colegas sabem quem estão votando. Vocês não estão votando não é do professor Brandim, não. Aqui de todos os candidatos aqui,
O único que teve coragem de mostrar toda a equipe foi o professor Brandinho. Os outros não tiveram. Agora, por que eu não sei. Tá? Não sei. É bom perguntar para eles. Agora, professor, o senhor vai passar o ano todinho fazendo eleição para pró-reitor? E aí, como é que vai funcionar? Quem que vai assumir enquanto não fizer eleição? Bom, eu quero fazer a pergunta para o colega Luciano. Luciano, tá? Hoje nós temos um problema muito grave em termos de infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, eu não vou falar de laboratório, não. Eu vou falar do prédio, das construções mesmo. Tá? Veja a concepção de cada um desses campos. Os campos não foram, tá certo? Não foram analisados de acordo com a micro-região. E Parnaíba, o fogo está caindo, é o mesmo que esse aqui. O pessoal não pensou que lá tem areia em suspensão e está acumulando e está caindo. Aqui nós temos um problema que a quadra foram cavadas e deu água. Não fizeram análise de solo para saber como é que iam fazer. E por aí vai. Tá? Então nós temos um problema gravíssimo em termos de infraestrutura. As quadras que eram para ser protegidas do sol passam o dia todo no sol, por causa de orientação. Então, em termos de infraestrutura, professor Luciano, qual é a sua proposta para rever esses problemas, tá, que hoje estão aí para serem resolvidos? O professor Luciano terá 2 minutos para a sua resposta. Hoje eu não vim para cá falar bonito. O filósofo foi embora. Hoje aqui está o matemático. Eu vim para cá hoje tentar salvar o segundo turno. Evitar o toma lá da cá. Eu quero saber quem é quem. De todos nós, só teve um que até agora não fez propostas democráticas. É o professor Darley. Eu dou 1 ano de resposta para ele. O professor Ayrton Vasconcelos até agora não respondeu. Eu vou fazer a pergunta para todos. A pergunta é: Vossa Senhoria concorda em apoiar algum candidato defensor de propostas democráticas que vá para o segundo turno? Essa pergunta foi feita para o nobilíssimo ali, que respondeu, Ayrton Vasconcelos, Brandinho. O outro não respondeu. O Reis também, nem sei se tem proposta democrática. Tem. Eu quero que ele responda. O professor Darley não sei se vai conseguir responder. O professor Ayrton também é o pai da democracia. Não disse. Agora, eu digo, Luciano, eu vou apoiar o candidato que tiver proposta democrática no segundo turno. Quem? O que tiver a proposta mais democrática. Quem é? Não sei. Se forem 2, eu vou apoiar o que tiver a proposta mais democrática. Mas se for você, eu apoio eu mesmo. Então eu digo, eu apoio a mim, claro. O que eu quero é evitar a safadeza que ocorre na política partidária, dos conchavos, troca de favor, de privilégio. Eu quero salvar o segundo turno. Eu quero inaugurar na política brasileira uma coisa diferente. Nós somos professores, nós é que temos que ensinar, eles lá fora. Não é eles que têm que nos ensinar. Nós somos professor. O professor Brandinho tem 1 minuto para réplica. Tempo. Olha, hoje todos os campos têm uma dependência tremenda com a reitoria, com o setor de engenharia. Tá? Qualquer problema que tem no campus tem que se recorrer à reitoria lá em Teresina, e o setor de engenharia tem que se rebolar para correr para cá e dar um jeito. E isso não dá mais para conceber. Cada um desses campos, ele tem uma administração, conforme está na lei, ela tem que ser autônoma, financeira e administrativamente. Então, é necessário que ela possa cuidar dos seus próprios problemas. Com isso, é fundamental que os campos tenham o seu setor de engenharia, tenham a sua prefeitura, que cuidem e zelem pelo patrimônio. Senão,
vai ficar do mesmo jeito, aquela dependência à reitoria. Então é fundamental que se dê autonomia plena, tá, para os campos, não mais engessado pela reitoria. Professor Luciano, o senhor tem 1 minuto para replicar. Tempo. Jürgen Habermas disse, o maior filósofo da atualidade, ele disse: a esfera pública, que somos nós, o povo, através da comunicação, é o debate, é a palavra, é a televisão, é o jornal, é tudo, é a divulgação, é a transparência. Nós podemos alterar o mundo e enquadrar os núcleos de poder, os exércitos que se formam, os exércitos de interesses. É isso que eu estou querendo mostrar. E é isso o que eu estou conseguindo. Por quê? Porque eu estou falando um professor para outro professor, um educador para outro educador. Todo mundo está me entendendo. Pode entender. Tempo esgotado, professor. Vamos para então o último candidato que vai fazer suas 2 perguntas. Não precisará mais de sorteio. Número 5, o professor Paulo Henrique. Professor Paulo Henrique, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta e indicar o candidato que irá responder. Tempo. Bom, importante é fazer uma ressalva aqui para efeito de correção de justiça, que nós também participamos dos momentos democráticos da implantação e discussões da democracia nessa instituição também. Fizemos parte dos momentos em que a instituição se manifestou por democracia, estávamos presentes lá também. Então, a exclusividade desse processo não é de uma ou outra pessoa, é um projeto coletivo. Olha, o Instituto, ele é composto de reitoria e camping. Portanto, um modelo que tem um poder central e uns camping que também tem um poder localizado. A nossa proposta contempla o respeito à autonomia. Por quê? Porque o campus ele é uma unidade gestora que dispõe de orçamento, corpo docente, discente, técnico, portanto é uma unidade gestora. Nesse aspecto, o respeito à autonomia é fundamental até para assegurar que problemas que foram relatados não aconteçam mais. No estatuto do Instituto, prevê a criação de um conselho diretor como instância de acompanhamento e formulação e debate democrático das propostas. Nosso compromisso que está estabelecido assegura transparência, democracia, participação, descentralização na busca da eficiência da gestão, que é um princípio constitucional. Pergunto ao candidato Luciano, descreva aqui para nós, nesse momento, qual é o seu modelo de gestão para o Instituto na busca da eficiência daquilo que pregoa a Constituição Federal com os seus princípios gerenciais. Deixa eu anunciar. O professor Luciano tem 2 minutos para a sua resposta. Tempo. Eu simplesmente quero ser um professor. Eu quero ser o quê? Eu quero ser alguém que esteja antenado com a esfera pública. Agora, continuando aquele meu raciocínio. Então, Jürgen Habermas disse, através da comunicação, e a comunicação só é possível se aquele que escuta pode entender o que aquele que está falando. Por que não ocorre isso na política partidária? Porque o político fala, o povo não entende. Não existe a comunicação. Portanto, não pode ser construído uma esfera pública. A esfera pública só pode ser construída e pressionar os grupos de poder se ela se torna educada e passa a entender. Você chega para um menino de Frankfurt, onde eu participei do Congresso Mundial de Filosofia do Direito.
explica tudo para você. Ele sabe direitinho o metrô e tudo. Ele sabe falar inglês, ele domina, ele te entende. Existe uma esfera pública. Existe a esfera pública. No Brasil não existe a esfera pública. Não existe a esfera pública nem entre nós. Nós temos que construir essa esfera pública. É necessário. Não há salvação. Não me interessa a reitoria, não me interessa nada. O que me interessa é só a esfera pública. Por quê? Porque a esfera pública é o poder. A esfera pública constrói o mundo. É isso que eu quis dizer. Não sei se eu... Professor, você é um tempo esgotado. Professor Paulo Henrique tem 1 minuto para réplica. Tempo. Bom, o debate aqui é para candidatos a cargo de reitor. Então, eu acho que nós estamos aqui para debater, para chegarmos com proposta para isso. Continuando, o que nós apresentamos com proposta, instrumento que assegure a publicidade, que é um princípio constitucional, publicação do boletim eletrônico, que é um instrumento que dá publicidade aos atos da gestão, a transformação do Instituto em escola de aplicação, assegurando que nossos alunos participem dos estágios obrigatórios na instituição. Nós temos os alunos de licenciatura aqui, por exemplo, do campus Corrente, que a partir do 7º e 8º módulo precisam estagiar no ensino médio. Nós temos curso técnico integrado ao médio. Então, a escola de aplicação. Nós estamos assegurando na nossa proposta eleições diretas para a escolha dos diretores, inclusive do campus Corrente. Isso entendemos que é uma gestão democrática, é uma gestão participativa e gerar por competência. Esgotado, professor. Professor Luciano tem 1 minuto para réplica. Ponto. Tempo. Então vejam, meus nobilíssimos, um reitor que não represente um núcleo de poder. O reitor que representa um núcleo de poder, eles vão aí depois para um bar tomar cachaça, e nada mais do que foi acordado funciona. Por quê? Porque o compromisso deles é com o núcleo deles. O que é o núcleo deles? É um exército opressor. Eu vou ser bastante claro para vocês. Se vocês me derem a glória de ser o representante de vocês, não é porcaria de reitor, isso não vale nada. É a glória de ter a aceitação de vocês. Eu quero ser um reitor sozinho, isolado, sem amigos, sem vassalos, sem vaciladores. Tempo esgotado, professor Luciano. Tempo esgotado. Professor Paulo Henrique vai fazer sua segunda e última pergunta para a gente fechar esse primeiro bloco. Tem 2 minutos para fazer sua pergunta e indicar também o candidato que irá responder. Tempo. Candidato professor Reis. Professor Reis, a gestão, ela, voltando a reafirmar, como princípio, ela tem a busca da eficiência. Então, precisa-se que a gestão esteja antenada com o resultado. Existe uma legislação que assegura o desenvolvimento da capacitação dos servidores públicos federais da administração direta, autarquia e fundações. Princípios que assegurem a participação, a capacitação em eventos, a busca da eficiência com proposição da competência. Nós, do Instituto, que ingressamos, tivemos um problema sério de que, ao tomarmos posse e entrarmos em efetivo exercício, somos imediatamente encaminhados aos setores sem nenhuma proposta de capacitação. Às vezes somos levados a exercer nossas atividades baseado aqui, no aprendizado local. Bom, se a lei assegura que nós precisamos, a gestão precisa estabelecer um programa que capacite os servidores para o exercício das funções, eu pergunto ao candidato, efetivamente, qual é a sua proposta para assegurar que, ao
tomar posse, antes de entrar em efetivo exercício, os servidores passem por um processo de capacitação e essa seja uma formação continuada para que ele esteja sempre buscando a sua capacitação e a sua qualificação na busca do seu desenvolvimento profissional. Professor Reis, tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Meu caro Paulo Henrique, nós participamos de um processo em que já está em andamento. É evidente que os que tomarem posse daqui para frente devem sim receber treinamento. Os que estão devem receber qualificação. E a nossa proposta contempla qualificação para o servidor administrativo, qualificação para os professores. E a gente já vem fazendo isso como professor. Como eu citei há pouco, tem um aluno de mestrado que entrou agora, foi classificado em primeiro lugar, o Max, que é servidor do Instituto, que nós vamos desenvolver um trabalho junto. E como professor, nós trabalhamos para que houvesse um convênio de qualificação, do qual o colega era gerente de pesquisa na época, em que foi contemplado administrativos, alunos da instituição, que um deles hoje é professor, e meu colega é professor do mestrado, professor com doutorado, e meu colega no mestrado, instituições parceiras e também os professores da instituição. Então, contemplou a todos os setores da instituição a questão da qualificação. Isso a gente já vem fazendo e vamos continuar fazendo. Quem entrar, tomar posse, vai sim receber treinamento para assumir suas funções. E quem já está, vai receber qualificação a nível de mestrado e de doutorado, seja mestre, seja professor. Que queira a qualificação, que busque a qualificação. E eu sei que é um anseio de todos nós. Quem tem mestrado quer fazer doutorado. Quem tem graduação quer fazer mestrado e chegar ao doutorado. E isso nós vamos dar apoio, como a gente já vem dando como professor. Professor Paulo Henrique tem 1 minuto para replicar. Tempo. Bom, a nossa proposta específica e concreta com relação à política de capacitação é implantarmos um programa chamado de ambientação institucional. É um projeto que já está em andamento, em construção, de forma que vamos apresentar à comunidade, que assegure que todo servidor, antes de entrar em efetivo exercício, ele passe por um processo de capacitação, para que conheça a realidade, para que ele saiba qual é a nossa origem, qual é a nossa atividade, qual é a nossa natureza, para que ele conheça os ambientes organizacionais, saiba quais são as naturezas somente, e possamos, a partir daí, fazer uma reclassificação desses ambientes, oportunizando que se implante na instituição o que é premissa básica na gestão, que é planejamento estratégico. Isso a gente consegue com pequenas medidas que só depende de tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela é de cunho político administrativo. E nós temos coragem e competência para fazermos isso. O professor Reis tem 1 minuto para replicar. Bom, nós não estamos aqui só para criticar, só para manter, porque nós estamos aqui para esclarecer e dar a César o que é de César. Uma coisa muito interessante que essa gestão fez foi oferecer, dar oportunidade para que os diretores gerais fizessem um curso de gestão pública. Isso é muito importante e isso vai continuar na minha gestão. Todos os diretores eleitos e os que vierem ser nomeados, se for o caso, porque nós defendemos direta, mas nós também não temos a direta como que vai resolver tudo. Por quê? Porque se fossem, as cidades eram perfeitas, os países seriam da maravilha, e o Estado, né, de excelência. Então, a gente vai dar a oportunidade para que vocês escolham se aqui vocês querem eleição direta ou não. E isso também para os outros campos. Fechado. Da mesma forma. Gente, aqui a gente encerra o primeiro bloco e vamos passar para o segundo bloco, onde nós iremos, agora os candidatos irão responder
né, as questões que foram colocadas nas urnas por segmento. Nós vamos colocar todo o segmento dos alunos em primeiro, depois dos técnicos administrativos e, por último, para fechar o segundo bloco, dos técnicos, aliás, dos professores. Tá? Então, todos os candidatos responderão uma pergunta de cada segmento, totalizando, então, 3 perguntas, 3 respostas que eles vão dar sobre as perguntas de cada segmento. Então, a gente vai abrir inicialmente a dos alunos, dos discentes, né? E vamos fazer o sorteio. Vamos solicitar aí a professora Nayara, está aqui logo aqui da comissão, para fazer o sorteio, e a gente faz a leitura e vamos em seguida, eu vou colocar logo as bolinhas aqui no vídeo para a gente sortear o candidato, porque toda a resposta vai ser também sorteada, né? Então a gente vai sortear o candidato que vai dar a resposta, que terá 2 minutos. Vamos lá fazer. Bom, vocês querem sortear logo o nome do candidato ou sortear logo a pergunta? O candidato, né? Pronto. Sorteia logo até o candidato que vai responder a primeira pergunta do discente, tá bem? Todos os candidatos responderão a discente. Então, vamos por segmento, tá bom? A gente vai sortear o candidato que vai responder e a gente fecha todo o discente. Depois para os técnicos administrativos e por último faremos as perguntas que estão na luna dos professores. Então, vamos sortear aqui o primeiro candidato que irá responder a primeira questão dos discentes. Número 2, Ayrton Vasconcelos é quem irá responder a primeira pergunta do discente. Vamos sortear aí a pergunta, professora, para fazer a leitura. Vamos ver se a gente consegue entender aqui bem essa... Viu, gente? Então, para o professor Vasconcelos, se for eleito, professor, irá implantar a janta no Instituto Federal Campus Corrente? Gente, você tem 2 minutos para a resposta. Vamos remarcar aí com a gente, ele não havia anunciado, viu? Eu tenho que anunciar todas as vezes. O professor Ayrton terá 2 minutos para a resposta. Isso é uma pergunta importante. Com certeza. Já existem, inclusive, alguns campi que isso acontece. Então não tem mistério nenhum em fazer, em responder essa pergunta aí e fazer isso funcionar. Então, e existem campos, né, que isso não está acontecendo. Existem locais que nem o refeitório ainda está pronto. Então, é uma pergunta importante e a gente vai, sim, fazer essas 2 refeições acontecerem para os nossos alunos. Assim também, olha só, para os alunos, nós temos, eu quero ler, porque está aqui na nossa carta, priorizar a política de assistência estudantil, buscando aumentar os recursos para alimentação, bolsas de trabalho, auxílio transporte e moradia, não é o auxílio moradia, estudo para a construção de alojamento em todos os campi. Alojamentos decentes. Porque o que nós vimos ali em Uruçuí é um absurdo. Existem aquelas beliches lá, 3 camas, e não existe sequer a grade de proteção. E aluno caiu. Nós conversamos com eles lá, alguém caiu, teve uma aluna que teve que ser levada, inclusive, para Teresina. E quando a gente vê o montante de dinheiro que retornou, segundo o professor Bandim, 28 milhões. E cadê a transparência? Quem é que está lá sabendo disso aqui? Cadê a transparência da própria instituição?
A própria instituição tem que ser transparente. Tempo esgotado, professor. Vamos sortear o segundo candidato que irá responder a segunda questão do segmento dos discentes. É o candidato número 3, o professor Darley, que irá responder a questão seguinte. Vamos fazer o sorteio, professora Nayara. Vamos ver se a gente consegue ler aqui sem o óculos, senão a gente bota o óculos novamente. Vamos ver se a gente conseguir. Gostaria de saber do candidato o que levou o senhor a se candidatar. De que forma ajudará o nosso campus para ter um ensino de qualidade? 2 minutos, professor Darley, para a sua resposta. Pergunta boa. Acho que uma questão que não só o aluno pergunta, mas todo servidor da instituição. Gente, a experiência que nós tivemos ali em Floriano e visualizando hoje esses 11 campi para estruturá-lo e dar as condições mínimas de funcionamento, eu me sinto hoje com uma responsabilidade muito grande. O que nós vencemos fazendo esse trabalho de equipe naquele campus, o que nós conquistamos, porque para isso, como eu falei ontem, nós pensamos, planejamos, agimos e realizamos. Mas isso foi com muito trabalho. 8 anos junto com a equipe e que queria sempre o melhor e que querem sempre o melhor para aquele campus. Então é fundamentado nessa experiência, nessa convicção que chegamos a uma escola que tem uma estrutura que ainda não é a que nós queremos, que ainda falta. A gente quer trazer essa experiência para que a gente possa estar fazendo nesses campos, em termos de pessoal e em termos de infraestrutura. Então hoje eu me sinto muito tranquilo de estar aqui pleiteando esse cargo, até porque eu hoje me vejo numa missão de como representante do campus, de que passou por todas as dificuldades. É como se fosse aquele filho mais velho. O campus Floriano é aquele que ficou esquecido e que durante todos esses anos nós lutamos para que nós tivéssemos hoje a condição que temos. E é fundamentado nessas condições, no que nós conquistamos, que nós estamos colocando nosso nome para avaliação dos nossos colegas, servidores e alunos. E é nessa perspectiva que nós acreditamos que podemos fazer muito ainda pelo Instituto Federal do Piauí. Muito bem, vamos sortear o terceiro candidato que irá responder a terceira questão dos discentes. De novo, fui colocando a bola. Estou com um síndrome. O candidato número 6 é o professor Brandim, irá responder a terceira pergunta. Está sendo sorteada ali agora, nesse momento, com a professora Nayara. Não, a terceira do segmento. Não, entenda, viu, professor? A terceira do segmento. Nós estamos fazendo por segmento. Deixa eu ver se eu consigo entender essa letra. Irá existir uma bolsa para todos os alunos que têm que se deslocar de suas cidades até o IRB para estudar? O professor Ayrton, candidato Ayrton Brandim, desculpa, professor Brandim, candidato, terá 2 minutos para a sua resposta. Tempo. Olha, nós temos, todo aluno, quando ele ingressa no Instituto, ele tem que preencher um formulário, né, socioeconômico. Né? Esse formulário é que vai dizer se o aluno tem direito ou não. Tá? Temos que deixar isso bem claro. O aluno, ele vai ingressar, ele preenche esse formulário, tá? Existe uma visita do pessoal de serviço social, é para acontecer isso, para conhecer a condição financeira da família. E assim é feito a seleção dos alunos, a Bolsa Trabalho, a aluno carente, todas as modalidades,
parte de todas as modalidades de bolsa, né? Com exceção do PIBIC Júnior, que esse que é por edital, acompanhado pelo o orientador. Mas essas bolsas de assistência ao aluno, tá? Elas têm que ser em cima desse formulário. Se tem que ser distribuídas. Agora, é necessário que faça uma fiscalização nisso, porque a informação que nós tivemos aqui conversando com alunos, tem alunos que têm 2 tipos de bolsas. Não pode, é proibido. Como também tem alunos que têm um perfil de aluno carente, não recebe. E tem alunos que têm um perfil socioeconômico razoável e recebe. Então, isso tem que ser investigado. Não pode, tá, deixar o aluno que necessita da bolsa sem receber. Então, a distribuição das bolsas, elas têm que ser normatizadas e tem que ser observado pelo serviço social da instituição. Ok, candidato. Vamos sortear o 4º candidato que vai responder ainda no segmento dos discentes. O candidato número 1, professor Locian, vai responder a questão que a professora Nayara vai sortear ali agora. Essa aqui eu não estou conseguindo entender. O que o professor pode? O que posso? Não. Está em direção a... Bom, a pergunta, quem vai responder é o professor Locian, da forma que a gente leu aqui, assim, o que faço para passar de ano? Professor Locian tem... Hein? Não, de repente o professor pode querer responder, não sei se... Olha, está perguntando aqui, o que faço para passar de ano? Então, o professor sorteado é o professor Locian, e ele tem 2 minutos para fazer a sua resposta. Né? Tempo, professor. O professor está no tempo, viu? Bem, simplesmente vá à escola. Já é uma coisa importantíssima. A democracia, por que é importante? Ela evita o ataque dos bajuladores. Eu vi isso no Instituto, no Cefete de Marques. Na hora que vai ler, aquela... é nojento. Lá em Floriano eu vi a esfera pública funcionar. A comissão foi enquadrada. Lá em Teresina eu vi a esfera pública funcionar. Gente, não era para ter segundo turno não, Paulo Henrique. Não era para ter desincompatibilização. Não era para ter debate. Não era para ter nada. Era para simplesmente fazer um faz de conta que está tendo eleição e sancionar. Todo mundo sabe disso. Mas foram enquadrados. Eu fui ao Ministério Público. Eu fiz o quê? Eu acionei a esfera pública. Quem que eu sou? Coisa nenhuma. Mas eu sou alguém que fez o curso de Direito, estudou, fez alguma... viajou, andou, tal. Eu vou ser candidato, então vai ter que funcionar tudo. E cumprir com a minha obrigação. Em Paulistana, até a Câmara dos Vereadores foi enquadrada. O menino pegou, foi a tribuna e levou. Deu um show. Então, não venham querer dizer, esse professor é doido, ele está não sei o que, delirando. Não existe coisa nenhuma. Sou um cidadão muitíssimo preparado, graças a Deus, e sei que essas coisas são possíveis. Sei que essas coisas são possíveis. Professor. Ok, vamos sortear o 5º candidato.